Vamos à nossa segunda parte da nossa leitura de hoje, 2 Reis, capítulo 9. Jeú é ungido rei de Israel e mata a Jorão e a Jezabel. Então, o profeta Eliseu chamou um dos filhos dos profetas e lhe disse: cinge os teus lombos e toma esta almotólea de azeite na tua mão e vai-te a Ramote Gileade. E, chegando lá, vê onde está Jeú, filho de Josafá, filho de Ninsi, e entra e faze que ele se levante do meio de seus irmãos e leva-o à câmara interior. E toma a almotólea de azeite e derrama-a sobre a sua cabeça e diz: assim diz o Senhor, ungi-te rei sobre Israel. Então, abre a porta e foge, e não te detenhas. Foi, pois, o rapaz, o jovem profeta, a Ramote Gileade. E, entrando ele, eis que os capitães do exército estavam assentados ali. E disse: capitão, tenho uma palavra que te dizer. E disse Jeú: a qual de todos nós? E disse: a ti, capitão. Então se levantou e entrou na casa e derramou o azeite sobre a sua cabeça. Ele disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel: ungi-te rei sobre o povo do Senhor, sobre Israel, e ferirás a casa de Acabe, teu senhor, para que eu vingue o sangue de meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor da mão de Jezabel, e toda a casa de Acabe perecerá. E destruirei de Acabe todo varão, tanto encerrado como livre em Israel. Porque a casa de Acabe hei de fazer como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasa, filho de Aias. E os cães comerão a Jezabel no pedaço de campo de Jizreel. Não haverá quem a enterre. Então abriu a porta e fugiu. E, saindo Jeú aos servos de seu senhor, disseram-lhe: vai tudo bem? Por que veio a ti este louco? E ele lhes disse: bem conheceis o homem e o seu falar. Mas eles disseram: é mentira. Agora faze-no-lo saber. E disse: assim e assim me falou, dizendo: assim diz o Senhor, ungi-te rei sobre Israel. Então se apressaram e tomou cada um a sua veste e a pôs debaixo dele, no mais alto degrau, e tocaram a buzina e disseram: Jeú reina. Assim Jeú, filho de Josafá, filho de Ninsi, conspirou contra Jorão. Tinha, porém, Jorão cercado a Ramote Gileade, ele e todo Israel, por causa de Azael, rei da Síria. Porém, o rei Jorão voltou para se curar em Jizreel das feridas que os sírios lhe fizeram, quando pelejou contra Azael, rei da Síria. E disse Jeú: se é da vossa vontade, ninguém saia da cidade, nem escape, para ir anunciar isso em Jizreel. Então Jeú subiu a um carro e foi-se a Jizreel, porque Jorão estava deitado ali. E também Acasias, rei de Judá, descera para ver a Jorão. E o atalaia estava na torre de Jizreel e viu a tropa de Jeú, que vinha, e disse: vejo uma tropa. Então disse Jorão: toma um cavaleiro e envia-lhe ao encontro e diga: a paz. E o cavaleiro lhe foi ao encontro e disse: assim diz o rei: a paz. E disse Jeú: que tens tu que fazer com a paz? Passa para trás de mim. E o atalaia o fez saber, dizendo:
Chegou a eles o mensageiro, porém não volta. Então enviou outro cavaleiro, e, chegando este a eles, disse: Assim diz o rei, a paz. E disse Jeú: Que tens tu que fazer com a paz? Passa para trás de mim. E o atalaia o fez saber, dizendo: Também este chegou a eles, porém não volta. E o andar parece como o andar de Jeú, filho de Ninsi, porque anda furiosamente. Então disse Jorão: Aparelha o carro. E aparelharam o seu carro. E saiu Jorão, rei de Israel, e Acasias, rei de Judá, cada um em seu carro. E saíram ao encontro de Jeú, e o acharam no pedaço de campo de Nebate, o Jizreelita. E sucedeu que, vendo Jorão a Jeú, disse: A paz, Jeú. E disse ele: Que paz? Enquanto as prostituições da tua mãe Jezabel e as suas feitiçarias são tantas? Então Jorão voltou as mãos e fugiu. E disse a Acasias: Traição a Acasias. E disse a Acasias, isso Jorão dizendo, não é? Traição a Acasias. Mas Jeú entesou o seu arco com toda a força e feriu a Jorão entre os braços, e a flecha lhe saiu pelo coração e caiu no seu carro. Então Jeú disse a Bidkar, seu capitão: Toma-o, lança-o no pedaço do campo de Nabote, o Jizreelita, pois lembra-te de que, indo eu e tu, juntos a cavalo após Acabe, seu pai, o Senhor pôs sobre ele esta carga, dizendo: Por certo que, se eu não visse ontem à tarde o sangue de Nabote e o sangue de seus filhos, diz o Senhor, também não te pagaria neste pedaço de campo, diz o Senhor. Agora, pois, toma-o e lança-o neste pedaço de campo, conforme a palavra do Senhor. O que, vendo Acasias, rei de Judá, fugiu pelo caminho da casa do jardim. Porém Jeú seguiu após ele e disse: Feri também a este no carro a subida de Gur, que está junto a Ibleão, e fugiu para Megido e morreu ali. E seus servos o levaram num carro a Jerusalém e o sepultaram na sua sepultura junto a seus pais na cidade de Davi. E no ano do 10º de Jorão, filho de Acabe, começou Acasias a reinar sobre Judá. E Jeú veio a Jezreel, o que, ouvindo Jezabel, se pintou em volta dos olhos e enfeitou a sua cabeça e olhou pela janela. E, entrando Jeú pelas portas, disse ela: Teve paz, Zinri, que matou a seu senhor? E levantou ele o rosto para a janela e disse: Quem é comigo? Quem? E 2 ou 3 eunucos olharam para ele. Então disse ele: Lançai-a de alto a baixo. E lançaram-na de alto a baixo. E foram salpicados com seu sangue a parede e os cavalos. E Jeú a atropelou. Entrando ele, pois, e, havendo comido e bebido, disse: Olhai por aquela maldita e sepultai-a, porque é filha de rei. E foram para a sepultar. Porém não acharam dela, senão somente a caveira, e os pés, e as palmas das mãos. Então voltaram e lhe fizeram saber. E ele disse: Esta é a palavra do Senhor, a qual falou pelo ministério de Elias, o tisbita, seu servo, dizendo: No pedaço do campo de Jezreel, os cães comerão a carne de Jezabel. E o cadáver de Jezabel será como esterco sobre o campo, no pedaço de Jezreel, que se não possa dizer, esta é Jezabel. Meu Deus, que história triste, não é? Que sentença, mas ela fez por onde acontecer tudo isso.
era uma assassina cruel. E, infelizmente, não é? Chegou o tempo da vingança de Deus. Não é por acaso que a palavra do Senhor diz assim: a mim pertence a vingança. Então, amados, daqui a pouco vamos estar lendo então o capítulo 10 e depois, mais à noite, vamos estar lendo Eclesiastes capítulo 8 e vamos estar orando também, que nós possamos orar juntos e clamar pelo Senhor. Amém? Fique na paz do Senhor e até lá. Em nome do Senhor.